A bioquímica é a ciência dedicada ao estudo das moléculas existentes nos organismos vivos, das reações químicas individuais e de seus catalisadores enzimáticos, e da expressão e regulação de cada um dos processos metabólicos. A bioquímica tornou-se linguagem básica de todas as ciências biológicas. Água, pH e tampão. A água constitui a maior parte da massa de um organismo. É o meio onde ocorre a maioria das reações químicas e líquida em temperatura ambiente. Fórmula química. A fórmula molecular da água é H2O, ou seja, ela é formada por duas moléculas de hidrogênio ligadas covalentemente a uma molécula de oxigênio. Próximo ao oxigênio, existem dois pares de elétrons não compartilhados, o que faz com que ela tenha uma estrutura angular que se aproxima de um tetraedro. Equilíbrio ácido-base. O potencial hidrogeniônico, mais conhecido como pH, indica índice de acidez, neutralidade ou alcalinidade de um meio qualquer. É o poder de concentração dos íons de hidrogênio. É um número compreendido aproximadamente entre 0 e 14, onde um pH menor que 7 apresenta substâncias que cedem aos íons de hidrogênio e são chamadas de soluções ácidas. Um pH igual a 7 é uma solução neutra, e um pH com valor acima de 7 são substâncias que captam os íons de hidrogênio chamados de básicas ou alcalinas. Equilíbrio ácido-base. O pH ideal varia entre os líquidos corporais, mas não muito. O pH normal do sangue arterial é em torno de 7, variando entre 7,35 e 7,45. Quando os íons de hidrogênio aumentam ou diminuem fora desses valores, alteram-se a permeabilidade das membranas e as funções enzimáticas celulares. Em consequência, deteriorizam-se as funções de diversos órgãos e sistemas, podendo levar à morte celular. 3 mecanismos podem controlar o pH do sangue: soluções de tampão, a respiração e a excreção pelos rins. Tampões. O sistema de tampões são substâncias capazes de se ligar reversivelmente aos íons de hidrogênio, reagindo em frações de segundos para minimizar variações. Elas não eliminam os íons de hidrogênio, nem os adicionam, mas apenas mantêm fixado até que o balanço possa ser estabelecido. Os principais tipos são: tampão de ácido carbônico bicarbonato, importante tampão do líquido extracelular, hemoglobínico, importante no sangue, proteico, importante no interior das células, e o tampão fosfato, eficaz no plasma. Carboidratos. Os carboidratos também são conhecidos como glicídios, glícides e açúcares. Os carboidratos desempenham funções estruturais metabólicas essenciais para o funcionamento adequado das células. As outras funções dos carboidratos, além do combustível, é a lubrificação de articulações e auxilia no reconhecimento e adesão intercelular. O principal combustível metabólico das nossas células é a glicose. Os carboidratos são classificados em monossacarídeos, disacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Lipídios. Os lipídios ou gorduras são biomoléculas que fazem parte de um grupo heterogêneo de substâncias, amplamente distribuídas em vegetais e animais, com uma característica comum de insolubilidade em água. As principais funções dos lipídios são reserva energética, isolamento térmico e proteção mecânica. Proteínas. As proteínas controlam inúmeras funções biológicas, sendo a biomolécula mais abundante em todas as células. Elas possuem tipos de ligações químicas que mantêm sua estrutura e desempenham importância única nas células. Além disso, as proteínas são os produtos da informação genética contida no DNA. Elas possuem funções estruturais, motoras e hormonais. São também enzimas e fazem parte da membrana plasmática. Servem como transportadoras de componentes hidrofóbicos pelo sangue, como hormônios que transmitem sinais de um grupo de células a outro, como canais de íons na membrana plasmática e como enzimas. Os níveis estruturais das proteínas podem ser classificados em primário, secundário, terciário ou quaternário. Catálise enzimática. Enzimas são moléculas proteicas essenciais ao metabolismo dos seres vivos, graças à sua capacidade de promover e acelerar reações químicas em nível celular. Essas proteínas envolvem-se com os processos metabólicos essenciais à manutenção da vida. As enzimas são proteínas biocatalisadoras, que regulam a velocidade de todos os processos fisiológicos, não são alteradas no processo químico. Elas garantem que os processos fisiológicos ocorram de modo ordenado, garantindo a homeostasia do organismo. Mecanismos de regulação da atividade de enzima. Os mecanismos de regulação da atividade enzimática são fundamentais para o controle dos níveis de ATP, a regulação das vias metabólicas, anabólicas e catabólicas, e o bom funcionamento das reações bioquímicas. A regulação da atividade enzimática pode ser administrada por diferentes estruturas da célula, de modo a garantir a homeostase do corpo humano.
Introdução ao metabolismo. O metabolismo consiste na soma das transformações que acontecem nas células de um organismo, ou seja, um processo no qual os sistemas vivos adquirem e utilizam a energia de que precisam para realizar suas várias funções e gerar produtos necessários para esse funcionamento. Vias metabólicas: anabólicas, catabólicas e anfibólicas. O catabolismo refere-se a reações de degradação de substâncias, moléculas metabólicas. Em geral, vias catabólicas resultam em liberação de energia, processo no qual uma parte é conservada na formação de ATP, adenosina trifosfato, e carreadores de elétrons reduzidos, e o restante é perdido na forma de calor. O anabolismo, também chamado de biossíntese, refere-se às reações de síntese, ou seja, formação de substâncias, por isso inicia com precursores simples e pequenos, os quais são utilizados para formar moléculas maiores e mais complexas, como os polissacarídeos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos. As vias anfibólicas são aquelas em que ocorrem processos catabólicos e anabólicos, como o ciclo do ácido cítrico, e acontece em organismos aeróbicos, pois além da etapa de degradação oxidativa de carboidratos, lipídios e proteínas, são fornecidos precursores para muitas vias de síntese. Cadeia respiratória e fosforilação oxidativa. A respiração celular é o estágio final da degradação de carboidratos, lipídios e aminoácidos. Nos organismos eucariotos, a fosforilação oxidativa ocorre nas mitocôndrias e no cloroplastos,